Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, Pai. Que o seu Espírito Santo seja o nosso professor. Abençoa, meu Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa entender a sua palavra, Deus, para que a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que nós temos aprendido, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha fortalecer e aumentar a nossa fé. Repreende em nome de Jesus todo mal, todo levante do inimigo contra as nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é Uma Igreja que se Arrisca. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Atos, capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: o Senhor não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nessa lição de hoje, nós vamos estudar a vida e o testemunho de Estevão. A gente estudou em outra lição falando a respeito dos diáconos, da escolha dos diáconos, e Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos. Então ele era um homem de Deus, com boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus. A gente leu aqui falando sobre ele, que Deus realizava através dele prodígios, sinais entre o povo, que ele tinha fé, que ele tinha sabedoria, ou seja, Estevão era um homem de Deus que estava fazendo a obra do Senhor. Mas mesmo assim, ele enfrentou oposição, ele enfrentou resistência, falsas acusações, ele foi perseguido por causa da pregação da mensagem do Evangelho. Então a história de Estevão nos ensina que a igreja, desde o início, ela foi perseguida e que ela vai ser perseguida simplesmente por estar pregando a verdade, por estar pregando a mensagem do Evangelho. Mas nós aprendemos, nós sabemos que assim como Estevão, nós não estamos sozinhos, né? Nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus, ele é conosco e nós temos que perseverar até o fim, né? Que mesmo que os homens matem o nosso corpo, eles não podem matar o nosso espírito. Tanto é que quando fala aqui a respeito da morte de Estevão, diz que ele adormeceu,
não fala ele morreu, porque na verdade o corpo dele morreu, mas o espírito dele não, porque ele teve salvação e vida eterna. Então a gente sabe, né, que a perseguição começou desde o início da igreja, né, que Estevão ele foi o primeiro Marte, ou seja, foi o primeiro que morreu, né, pela causa do evangelho, né, e quando aconteceu essa perseguição, diz que os discípulos, eles tiveram que se dispersar, eles se espalharam, porque depois da morte de Estevão, a perseguição ela aumentou muito, e aí se cumpriu aquilo que Jesus disse que ia acontecer, né, que os discípulos tinham que fazer. E aí eu até vou ler Atos, capítulo 1, versículo 8, que são palavras de Jesus, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então eles foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles receberam poder, e eles começaram anunciando a mensagem do Evangelho ali em Jerusalém, mas com a perseguição, eles foram dispersos. Olha em Atos, capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, exatamente como Jesus disse que tinha que ser, né, testemunhas dele em todos os lugares. E esses discípulos que foram dispersos, para onde eles foram, eles continuaram anunciando a mensagem do Evangelho. E o primeiro tópico da lição diz assim: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada, aprendendo com Estevão. Então, com Estevão, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, depois os irmãos podem ler o capítulo completo, nós aprendemos que a fé cristã, ela sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão sempre enfrentará. E além disso, né, com o testemunho de Estevão, a gente aprende o que a palavra de Deus nos ensina também, que todo cristão, ele em algum momento, né, a gente vai precisar defender a nossa fé por causa desses questionamentos, por causa dessa oposição, e nós temos que estar preparados, e o próprio Espírito Santo de Deus vai nos capacitar, né, vai colocar as palavras nos nossos lábios. E aí a gente vai ver nesses capítulos, né, no 6 e no 7 de Atos, as palavras de Estevão, como ele defendeu assim perfeitamente a fé dele, começando lá da história do início de Abraão, e ele vem até Jesus falando exatamente a história dos judeus e o que é, né, e o que era. Então assim, ele teve sabedoria, né, do conhecimento que ele tinha, mais do Espírito Santo de Deus. Então nós como cristãos, nós temos que estar preparados para sustentar as crenças cristãs, né? Nós temos essa responsabilidade, né? E entender que a gente aprende com esses desafios, né? O Senhor nos capacita e nos prepara. E o mundo, né, muitas vezes vai se opor ao cristianismo. E não basta a gente defender a fé, é preciso a gente estar preparado em algumas situações a enfrentar perseguições, como eles enfrentaram e como a gente sabe que muitos cristãos hoje no mundo estão enfrentando perseguições, né? Estão morrendo por causa da pregação da mensagem do Evangelho, né? Então nós temos que estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou perder até mesmo a vida. E nós não estamos sozinhos. A gente viu, né, que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele não estava sozinho. Ele viu, né, com os olhos dele, Jesus sentado à direita de Deus, né, anjos que estavam ali com ele. Então ele não estava sozinho. E aí o próximo subitem diz assim: a fé sob ataque. Então, no livro de Atos, né, o apóstolo Lucas, ele nos ensina, ele nos mostra, né, ele nos conta, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel.
Eles não viviam em Israel, eram chamados de judeus helenistas. Eles se levantaram contra Estevão. Esses judeus, eles faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel, e eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao trabalho dele, ao que ele estava falando, ao que ele estava fazendo. E esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, eles viram a manifestação do poder de Deus, e ao invés de eles terem o coração deles quebrantado, deles acreditarem, né, realmente em Deus, não, eles escolheram perseguir Estevão por causa disso. E aí é interessante observar o verbo grego usado aqui é anisteme, com o sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Então, assim, as estratégias do inimigo são sempre as mesmas. Testemunhas falsas falaram sobre Jesus, testemunhas falsas se levantaram contra Estevão, né? Eles mentiram falando coisas que Estevão não havia falado. Mesmo assim, aquele depoimento mentiroso deles foi suficiente para que Estevão fosse apedrejado. Na lei de Moisés dizia que as pessoas que blasfemassem contra Deus, o castigo era a morte por apedrejamento. E aí foi exatamente isso que eles fizeram com Estevão. Eles mentiram, dizendo que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. E aí a sentença dele foi justamente essa, a morte por apedrejamento. Então, a gente sabe que foi um testemunho falso, que foi mentiroso, mas para ficar evidente, né, que a fé cristã sempre será alvo de ataque, né? Começou com Jesus e continua até hoje. Então, se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá algum tipo de levante. Nesse episódio, o levante foi motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem as suas sinagogas sendo esvaziadas por motivo das pessoas se renderem ao evangelho de Jesus. Então, assim, eles não queriam perder o poder que ele tinha sobre as pessoas. As pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. A gente viu que eram milhares de pessoas. Então, essas pessoas deixavam de ir à sinagoga e estavam frequentando a comunidade cristã, ali as reuniões cristãs. Então, esses homens, eles não queriam perder, né, ali o seu poder, o seu domínio sobre aquelas pessoas, os membros ali da sinagoga, porque eles estavam indo para a igreja cristã, para as reuniões cristãs, e eles não queriam isso. Então, a maneira que eles encontraram foi como? Mentindo. Vamos perseguir os discípulos, vamos perseguir aqueles que estão pregando a mensagem do evangelho. Então, uma igreja bíblica, ela sempre estará sob ataque e sempre terá a sua fé contestada. E aí o próximo subitem diz assim, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção. É a palavra, né, o vocábulo suzetel, que traduzido como disputavam. E disputavam com Estevão. Os lexos, os dicionários de grego e português, eles observam que esse termo ele era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Então era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas, eles não estavam simplesmente discutindo com Estevão, eles não estavam simplesmente debatendo com Estevão, mas na verdade era um bate-boca procurando a todo custo sobrepor a ideia deles, a visão deles, através de uma narrativa bem construída. E quando eles não conseguiam fazer isso, eles faziam através da força, da perseguição e até mesmo da morte, né? Eles matavam. A gente lê a história da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, a gente vai ver que vários
foram assassinados, foram mortos, simplesmente porque eles não abandonaram, eles não negaram a sua fé. Eles continuaram afirmando aquilo que eles acreditavam e continuavam pregando a mensagem do Evangelho. E aí o próximo subitem, ele fala assim, a falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater falsas narrativas. Nos dias de Jesus isso aconteceu, né? E ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram uma outra narrativa dizendo que o corpo dele havia sido roubado pelos discípulos, né? O apóstolo Paulo, ele foi acusado de pregar contra os decretos de César e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Então, hoje em dia, não é diferente. A igreja luta em várias frentes com falsas narrativas que a todo custo tentam minar o testemunho e desacreditar. Então, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa ler a Bíblia, estudar a Bíblia. É muito bom a gente ouvir pregações, a gente ouvir livros, mas nada se compara ao estudo da palavra de Deus. Nós lermos a Bíblia verdadeiramente, porque é isso que vai nos proteger dos enganos, né, das falsas filosofias, dos falsos mestres. E a gente sabe que existem muitos e nós precisamos estar preparados para não sermos enganados. Amém? O próximo tópico da lição diz assim: Estevão e a igreja que defende a sua fé, Deus na história do seu povo. Então, Estevão, ele é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja, ou seja, o primeiro a morrer. Ele fez uma defesa apaixonada da fé. Ele explicou assim perfeitamente, usando a história do povo de Israel, né, como base. Então, no capítulo 7 do livro de Atos está essa defesa, né, o discurso completo da defesa de Estevão. E é interessante a gente ler porque a gente aprende muito com ela, porque é muito completinha e é apaixonada, né, ele fazendo a sua defesa. Então, ele não mostra apenas como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história, provar que Jesus é o Cristo. Então, durante a sua fala, Estevão menciona grandes nomes da história do povo judeu e do povo de Deus de uma maneira geral. Então, ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele destaca que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias. Eles sabiam que viria um Messias e eles tinham essa esperança, eles estavam aguardando por isso. Mesmo sendo tão esperado, ele acabou sendo rejeitado. Então, quando Cristo veio, os próprios judeus que estavam esperando pela vinda dele o rejeitaram, né? Nem todos o receberam, nem todos entenderam que ele era o Messias, que ele era o Cristo. E a defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, que é chamada de apologética, deve sempre ter como objetivo principal apontar para Jesus Cristo. E o próximo tópico, o próximo subitem diz assim: corações endurecidos. Então, concluindo a sua defesa, né, a gente viu que Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha sabedoria do Espírito Santo. Então, concluindo, olha o que ele diz, Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, Estevão sabia que eles estavam ali ouvindo, mas eles estavam com o coração endurecido. Eles eram assim, né? Então, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, uma defesa convincente, né? Seus adversários preferiram ignorar. Eles estavam com o coração endurecido, né? Ele diz aqui, olha, incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles não estavam ouvindo aquilo que Estevão estava falando. Eles não estavam com o coração aberto para ouvir, para entender, né? Para aprender alguma coisa ali com Estevão. E aí a gente aprende uma coisa, que ninguém convence quem não quer ser convencido. Quando a pessoa está com o coração endurecido, quando ela está resistindo, quando ela está assim ouvindo, mas duvidando, questionando tudo, não tem que ser feito.
né? Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena ninguém sem antes dar uma oportunidade. Então, todas aquelas pessoas que estavam ali ouviram o discurso de Estevão, elas tiveram uma oportunidade, porque elas ouviram ali uma pregação falando a respeito de Jesus Cristo. Então o texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos e que apesar de Estevão ter sido apedrejado ali porque aquelas pessoas não estavam dispostas a ouvir, a acreditar, a gente sabe que muitas pessoas que estavam ali ouvindo aquele discurso, elas tiveram essa oportunidade e elas foram salvas. Não naquele momento, mas posteriormente, como a gente tem o exemplo de Paulo, né, que naquela ocasião era Saulo. Ele ouve ali a defesa de Estevão, ele assiste, né, o apedrejamento de Estevão, não fala que ele participou, mas fala que ele consentiu, mas depois de ouvir aquela pregação, ele tem um encontro com Jesus, né, o próprio Jesus aparece para Saulo, que depois vira Paulo, e fala: por que você está me perseguindo? E aí Paulo aceita, né? Ele entende que Jesus realmente é o Cristo e ele se torna um pregador do Evangelho. Então Deus, ele sempre dá uma oportunidade. E algumas pessoas que aparentemente estão resistindo, mas às vezes o Espírito Santo já está trabalhando ali no coração, né? E aquela palavra não pode fazer efeito ali naquele momento, mas é uma sementinha que é plantada e depois a gente vai ver os frutos. É por isso que a gente sempre tem que falar. Mesmo quando a gente vê que tem resistência, a gente tem que falar, porque o Espírito Santo, ele age. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: Estevão e o martírio da igreja. O primeiro subitem diz assim: contemplando a vitória da cruz. E eu acho essa passagem tão interessante, né? Porque diante de um grupo enfurecido, diz que quando Estevão falou, eles ficaram com ódio, eles ficaram enfurecidos, né? Mesmo naquele ambiente ali de ódio, Estevão não se contaminou. Ele não teve medo, ele não teve preocupação, ele não teve insegurança. Mesmo ali naquele ambiente, ele contemplou a glória de Deus, né? Atos 7:56, ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha a presença de Deus na vida dele, então ele não deixou que aquele ambiente de ódio, de contenda, contaminasse, né? Muito pelo contrário, ele fez uma pregação e ele foi apedrejado, mas enquanto ele estava sendo apedrejado, ele via a glória de Deus, né? Então, assim como Estevão, o apóstolo Paulo também demonstrou estar pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas para morrer por ele. Então, uma igreja que mantém os seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer. É por isso que assim a gente tem que manter a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, os nossos olhos em Cristo, independente de onde nós estamos, independente do ambiente que nós estamos, porque a gente com o nosso relacionamento com Deus não vai ser influenciado nem contaminado pelo mal que está ao nosso redor. Amém? E o próximo subitem diz assim: perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte marcante, cheia de significado, foi o quê? Atos capítulo 7:60. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então, olha, Estevão, ele foi injustiçado porque mentiram, foram falsas testemunhas. Então foi uma injustiça, um julgamento injusto que ele teve. Ele foi apedrejado por aquelas pessoas que estavam ali enfurecidas, mas ele estava tão cheio do Espírito Santo de Deus
que aquilo ali não fez influência nenhuma na vida dele. Muito pelo contrário, ele ainda orou por aquelas pessoas, pedindo que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então a gente vê aqui um cristão que não teme a morte, porque ele contempla a coroa da vida. Um cristão que não é contaminado pelo mal que está cercando, pelo mal das pessoas, sabe? Ele não é influenciado pelo mundo, muito pelo contrário. Ele permanece firme ao Senhor, aos ensinamentos da Bíblia. Então a gente tem aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que sacrifica por ele, e esse deve ser o modelo a seguir. Então nós, assim como Estevão, assim como Paulo, como todos os apóstolos e como todos os discípulos, nós temos um chamado, que é ganhar almas. A gente leu em Atos capítulo 1, versículo 8, o que Jesus falou? Que nós temos que ir, que nós temos que anunciar, que nós temos que pregar para todas as pessoas, para todas as criaturas, e nós temos que fazer isso, e para isso nós precisamos estar como Estevão, cheios do Espírito Santo de Deus, e é o nosso relacionamento com o Senhor que vai nos proporcionar isso. E eu vou ler a conclusão, que diz assim: Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Amém? Então a gente vê aqui, a gente aprende com Estevão e com essa lição de hoje, o que é ser igreja. Nós precisamos estar preparados. E quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, nós não vamos temer nada. A gente não vai temer a perseguição, a gente não vai temer o sofrimento, a gente não vai temer o que as pessoas falam, nós não tememos nada. E a gente vai fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos estar acomodados. Como ele diz aqui, no conforto. A gente precisa estar preparado para trabalhar, para fazer a obra de Deus sem reclamar. Quantas pessoas elas estão acomodadas dentro da igreja e às vezes elas reclamam de terem que fazer trabalhos dentro da igreja, sabe? Que é uma coisa confortável, que você não está se arriscando, que você não está nem muitas vezes se expondo, E muitas vezes a pessoa reclama. E a gente tem que estar preparado para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, para a gente sair da igreja, para a gente ir para o mundo, para a gente defender a fé em Cristo, para a gente anunciar a mensagem, para a gente orar e para Deus agir através das nossas vidas da mesma maneira que estava agindo ali na vida de Estevão, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E nós temos que estar preparados e dispostos. Amém? E essa foi essa lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.